Abra sua Bíblia em Mateus 6. De 5 a 8. Diz assim. Hoje o tema da nossa mensagem é afinando a vida de oração. Versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Amém. Queridos, se queremos voltar ao primeiro amor, se queremos voltar às primeiras obras, se queremos experimentar aquele amor apaixonado do início da nossa fé, como Jesus tem nos desafiado com esta série de mensagens, voltando ao primeiro amor. Um dos caminhos para que isso aconteça é, sem dúvida, afinar a nossa vida de oração. E esse texto, ele é propício para a nossa instrução de como nós devemos afinar a nossa vida, podemos afinar a nossa vida de oração. Como eu devo orar? Como devemos orar perante um Deus que é ao mesmo tempo o Todo-Poderoso e ao mesmo tempo o Abba, o Paizinho querido? Podemos ter intimidade, devemos ter uma reverência completa e total, porque Ele é o Todo-Poderoso. Podemos ter liberdade de chamá-lo de Paizinho, de nos colocar diante dEle em diversas situações. Qual é a postura da nossa devoção a Deus? Formal, informal, como nós podemos orar? O versículo 5, ele diz: eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Queridos, com esta palavra, Jesus está combatendo a ostentação, exatamente. Ele está nos ensinando a orar com humildade. Como que você deve orar? Orar com humildade. Jesus não estava aqui condenando o lugar da oração. Se fosse na sinagoga ou se fosse na esquina da rua, mas o modo da oração, mesmo porque Jesus orou em vários lugares, inclusive públicos. O que Jesus condena na oração, na verdade, é o teatro. A palavra hipócrita, em seu sentido original, ele tem a tradução de dissimulador, de fingido. E depois esta palavra foi usada também nos teatros para designar o ator. Então, hipócrita no grego significa ator, aquele que representa. Então Jesus está nos ensinando que qualquer oração com falsidade, com fingimento, não pode ser aceita por Deus, porque muito mais quando isso está sendo feito com ostentação para se aparecer perante as pessoas. Não sei se você já viu, eu já vi, é até estranho, mas há pessoas que estão conversando como estou conversando com você, e aí quando vão orar dizem: Senhor meu Deus e meu Pai. Eles impostam a voz, está representando, porque parece que apertaram um botão e a pessoa se ligou ali e começou a orar, mudou completamente. Então a humildade é uma exigência básica no relacionamento que temos de oração com Deus.
Sabe por quê? Muito simples de explicar isso. Porque somos nós que estamos pedindo. Somos nós que precisamos. Somos nós que estamos necessitados. A parte na relação da oração infinitamente mais fraca, somos nós. Calvino dizia que devemos orar com um sincero senso de carência e arrependimento, mantendo a disposição de um pedinte. Aqui no centro nós deparamos diariamente com pedintes, com pessoas que pedem. Semanalmente nós recebemos pessoas aqui na secretaria da igreja pedindo as coisas. E é muito interessante como cada pessoa necessitada que bate aqui se comporta. A igreja adotou um padrão de atendimento, porque a gente não dá conta. E quando nós colocamos algumas exigências para as pessoas, uns aceitam, entendem, agradecem. A gente tenta ajudar, nem que seja com a mínima coisa. Dinheiro nós não damos aqui. Mas há outros que entraram aqui querendo dinheiro. E aí você arruma um lanche, você paga um marmitex, você compra uma passagem. É muito comum a gente fazer isso aqui. E aí quando ele insiste e vê que não vai dar dinheiro, ele sai bravo. E aí ele se revela que ele está bancando um ator aqui para nos enganar. Agora, quando a pessoa aceita e entende e se coloca numa posição de que ela está sendo ajudada, portanto é necessário uma humildade, é diferente. Às vezes as pessoas xingam a gente aqui. Como pecadores, o que nós merecemos de Deus? Nada, absolutamente. Aliás, o salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. O que eu merecia não era a vida eterna, era a morte. A Bíblia chama de segunda morte ou de inferno. Mas às vezes parece que é difícil de nós entendermos isso, porque eu tenho dentro de mim, você tem dentro de você, um senso de justiça própria do tamanho da China. Nós estamos vivendo dias que as pessoas se chateiam com Deus, ao invés de Deus se chatear com elas. Há uma troca de posição. Deus deve ser servo e a pessoa é Senhor. Estamos vivendo dias que as pessoas ficam de beiço caído com Deus por certas coisas que estão acontecendo na vida delas, mas que tão somente é fruto da sua própria humanidade, é fruto tão somente da sua limitação humana, das suas ações, é fruto tão somente de entendermos que nós vivemos num mundo corrompido, e que todos nós, sem exceção, seremos afetados por doença, por desastre, por infortúnios, por aflições. Nós não somos tão especiais ao ponto de ficarmos isentos dessas coisas. Estou falando de cristãos que conhecem a palavra, que ficam de bico com Deus por certas coisinhas e coisas que acontecem na sua vida, como se Deus fosse então alguém que devesse servi-lo. E uma das coisas mais comuns que acontece com o cristão é dizer: eu não vou mais à igreja. Aliás, antes de dizer eu não vou mais à igreja, ele diz: eu não vou dar mais o meu dízimo. Esse é o primeiro. Primeiro ele fecha o bolso. Se continuar chateado, daí ele não vem mais na igreja. Eu estou chateado com a igreja, estou chateado com Deus. Olha, queridos, com toda a tranquilidade, é complicado e é perigoso nós termos uma atitude como essa, atribuir o mal a Deus. Atribuir o mal a Deus é complicado, é grave, mas tem muita gente fazendo isso.
Afinar a vida de oração significa entender que nós não podemos ser como filhos mimados, soberbos. Não podemos bancar senhores. Às vezes eu coloco as minhas filhas de castigo no corredor, ela tem uma cadeirinha, fica lá os minutos da idade dela. Essa é a regra aí dos pedagogos, né? Uma tem 7, fica 7 minutos, a outra tem 12, fica 12. Porque elas levantam a voz para mim, para a Eglia, minha esposa, de maneira que elas estão exigindo e ordenando. Não. Absolutamente isso não pode acontecer. E se não pode acontecer comigo, que sou humano e tão pecador quanto a minha filha, muito mais com Deus. Muito mais com Deus. Mas quando entendemos que não merecemos nada, queridos, quando entendemos que não merecemos nada, tudo muda. Muda a postura, muda a posição, nós nos colocamos com humildade diante de Deus, sem merecimentos, e aí nós estaremos prontos, estamos prontos a sermos atendidos. Tenho falado uma frase aqui que vai cunhar, né, o meu ministério aqui na igreja. Tudo que somos, temos ou fazemos, vem das mãos de Deus, por graça e capacidade dele. Então, como você deve orar? Com humildade. Quando você olha e nós olhamos a oração, a palavra de Jesus, falando a respeito do fariseu que se colocou na esquina e orava alto e dizia que ele não era como os demais, e que ele jejuava 2 vezes por semana, mais do que a lei exigia, e que dava dízimo de todo quanto ele tinha, e o publicano lá de cabeça no rosto, de cabeça no chão, humilde, o Senhor tem misericórdia de mim. Jesus disse: quem desceu justificado para a sua casa? A Bíblia diz, porque quem se engrandece no final dessa palavra de Jesus será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Mas o versículo 6 diz: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. Essas palavras nos ensinam a orar com intimidade. A palavra aqui, na língua original, que foi traduzida por quarto, na verdade é uma câmara de armazenamento, é um depósito, era a despensa da casa. As casas antigamente eram mais frágeis, então digamos que ela tinha um perímetro, se fosse quadrado ou retangular. Essa despensa era construída no centro da casa, não havia ligação com a parede externa da casa, porque se alguém arrebentasse a parede, poderia ali assaltar ou tirar o tesouro as reservas, a economia daquela casa. Então a despensa era no interior da casa, as crianças não podiam entrar, era proibido as crianças de entrar ali guardavam os objetos de valor. E Jesus diz: vai nesse lugar aí, onde ninguém pode te incomodar, e ora ao Senhor secretamente. Você, nós precisamos dessa intimidade na oração. Costumo dizer, amados, que Jesus, o Deus, nunca é superficial conosco. Não. Nós também não podemos ser com Ele. E é na intimidade, é no sossego, é no silêncio, é no tempo separado para orar, que normalmente nós não teríamos na nossa pressa diária de cumprir os nossos compromissos. É nesse tempo separado em que ninguém nos incomoda, longe do público, que nós temos a coragem de abrir e rasgar o nosso coração perante Ele. É nessa intimidade que nós escancaramos o nosso coração. Nós fazemos aqui na liturgia a oração de confissão. Se você pegar o microfone para fazer uma oração de confissão, e eu geralmente faço essa oração, eu não dou nome para os meus pecados,
Mas quando eu estou lá na câmara secreta com Deus, eu nomeio sim os meus pecados, eu escancaro o meu coração. Nós somos verdadeiros perante Ele nesse espaço e nesse tempo. E mais que isso, é na intimidade e na profundidade dessa oração que nós somos alimentados. É nesse tempo em que nós não estamos com pressa de sair ou de fazer alguma coisa, que nós aquietamos o nosso coração e que Deus fala conosco no nosso silêncio e nós somos renovados. Tenho dito aqui, enquanto você fala, Deus não fala. Deus não é um Deus de confusão. Ele orienta assim, ó, se vai orar, ore um de cada vez aí. Não é isso que fala lá em Coríntios? Então quando você fala, Deus se cala. E quando você se cala, Deus te fala. Mas o nosso costume às vezes é falar, falar, falar. Deus dá aquela respirada assim. Bom, então, aí você já está dando tchau porque você tem que ligar o carro e sair para trabalhar. Você não ouve a voz de Deus. Existe substância na intimidade, é como a água viva da qual a palavra nos diz, aquela água pura que vem do fundo da terra. É assim o nosso relacionamento de intimidade com Deus. Quanto mais profundo, mais puro e mais renovador. Então eu pergunto nesta manhã, como tem sido a questão da sua intimidade com o Senhor? E aí, eu preciso dizer também que grande parte da nossa vida espiritual está ligada a isso, ou de fervor espiritual, ou de renovação e de coragem a cada dia, de intrepidez, de paixão por Jesus, ou de desânimo, ou de apatia espiritual, ou de indiferença. Diferença. Está relacionada o quanto nós nos aprofundamos em nosso relacionamento com Deus. Tenho dito que eu quero mais dele, eu quero mais do seu poder, eu quero mais da sua glória, eu quero mais da sua graça, mais da sua graça. E o que Deus tem me falado constantemente, Ele tem me falado, ore mais, me busque mais. O avivamento e o despertamento que eu desejo para essa igreja, e a gente tem falado muito disso no conselho, ele deve acontecer primeiramente em mim. Se Deus não me despertar, não despertará os presbíteros. Se Deus não despertar os presbíteros, não despertará a igreja. Eu tenho plena consciência da minha responsabilidade. Então quando eu falo com Deus, Deus, eu quero mais do teu evangelho. Nós temos gotas, eu quero chuvas. Ele diz, então me busque mais. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como devorar? Com humildade e com intimidade. E o versículo 7, nas suas orações não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos ou os gentios, na outra tradução. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Jesus nos ensina aí a orar com propósito. O texto da revista e atualizada Almeida diz vãs repetições. Jesus quer aí enfatizar mais a oração vã, ou seja, inútil, do que propriamente as repetições ou a extensão do texto. Mesmo porque quando você olha Jesus lá no Getsêmani, a oração mais crucial da vida de Jesus, ele repetiu 3 vezes, né? Pai, afasta de mim esse cálice. Uma tradução mais antiga trazia, não digais coisas ociosas.
Ou seja, vá direto ao ponto. Vá direto ao ponto, não fique enrolando. Seja claro, seja específico. Tenha propósito na sua oração. Sabe aquela pessoa que vai te contar uma coisa, ou ela quer te convencer, aí ela vai lá na Austrália, aí sobe para o Japão, vai para a China, para a Rússia, vai para os Estados Unidos, depois chega aqui no Brasil? É isso que Jesus está dizendo. Não precisa disso. Ele já sabe o que você precisa. Não precisa tentar convencer Deus, tentar enrolar Deus. Deus já sabe tudo que nós precisamos. O que Jesus pergunta ao cego Bartimeu? O que queres que eu te faça? Bartimeu foi curto e grosso, né? Ou grosso não, mas ele foi objetivo. Que eu torne a ver. Ele foi enfático na sua resposta, na sua oração, no seu clamor, porque Jesus pediu isso dele. Então estabeleça alvos de oração na sua vida. Ore em cima desses alvos. Estabeleça alvos para o seu ministério, para aquilo que você oferece a Cristo. Estabeleça alvos para a sua família. Ore em cima desses alvos. Estabeleça alvos para a igreja. Ore em cima desses alvos. Estabeleça propósito para Sorocaba. Como você gostaria que fosse Sorocaba? Ore por isso, né? Coloque na sua agenda. Não precisa orar todo dia, mas escreva. Segunda, terça, quarta. Vai orar pelos doentes? Então ore. Orar com propósito não é somente isso também, mas significa entender uma coisa também que eu tenho dito aqui, que oração é muito mais do que isso, muito mais do que você fazer uma lista, muito mais do que você ser organizado, objetivo, sistemático até nas orações. É saber que na oração nós estaremos conversando com alguém que nós amamos. Estaremos conversando com alguém que deveríamos e devemos ter prazer de estar juntos. Orar com propósito é muito mais do que fazer uma lista de oração objetiva, definida, para pedir a Deus. Devemos fazer isso. Mas é saber que estaremos ao lado de uma pessoa amada, ao lado de um pai amoroso, ao lado de um amigo, ao lado de alguém que você tem alegria de estar junto, que você tem prazer, o mesmo prazer que você tem quando você revê um amigo antigo, querido, sabe que ele está passando por Sorocaba e você, rapaz, não vai embora sem tomar um café comigo. De um amigo, quando você o vê, ele abre um sorriso, você abre um sorriso e vocês se abraçam, mas não aquele abraço assim. Aquele abraço avião mesmo. Um para cima, o outro assim, e aí você encaixa e você tem um prazer. Postei no Facebook essa semana esta frase aqui: desconfio que talvez a maior correção que precisamos fazer a respeito da nossa prática de oração seja esta. 2 pontos. Parar de usar a oração como uma ferramenta com a qual obteremos vantagens. E fazer dela um encontro de amor. Eu aprendi na igreja e ensinei que uma das maiores ferramentas que nós temos é a oração, que Deus nos disponibiliza, e não que ela não seja, mas eu não posso usá-la tão somente como uma ferramenta para obter vantagens,
obter as minhas necessidades, mas fazer da oração um verdadeiro encontro com Deus, um encontro de amor. Encerrando, você deve orar com humildade, com intimidade e com propósitos. E aí o texto nos traz uma recompensa. Aí a Bíblia diz que o Pai que te vê em secreto te recompensará. Como um pai que vive num relacionamento de amor com o filho. Deus tem a maior alegria em nos ajudar. Como um amigo que ama. O seu maior prazer é fazer o bem a você. Que Deus sensibilize o nosso coração, para que a nossa vida de relacionamento com Cristo seja mais profunda. E nós experimentaremos uma vida mais próxima, mais substancial, mais serena, mais tranquila, nesse relacionamento com Deus. Há uma canção que diz: a melhor oração é amar. A melhor oração é amar. E é verdade. Estar diante de Deus para amá-lo. Você foi feito para isso. Você foi feito para relacionar-se com Deus. E a oração, isso já ensinei também, e é verdadeiro. Orar é conversar com Deus. Não é monólogo, é diálogo. Palavra dividida, diálogo. Um fala, o outro fala. E quando ele fala, nós ouvimos. E quando ouvimos, queridos, existe uma profunda renovação em nossa alma. Existe um profundo senso da presença de Deus próximo de nós, que nos fortalece. Que Deus nos abençoe.